Bom, eu vou aproveitar ainda esse exemplo da viga em balanço para a gente começar a ver um pouquinho também das molas que são disponíveis no VGPlan, nessa versão nova. Então eu vou aqui abrir o exemplo feito anteriormente da viga em balanço, utilizando centímetros para os comprimentos, né, para as unidades de comprimento. Então aqui 300 centímetros de comprimento. Vou processar ele aqui e vou dar uma olhada rapidinho aqui. Tem um carregamento de concentrado, né? Vamos ver a reação dele, ver os valores. Então aqui nós temos como reação uma força vertical de 10 kN para cima e um momento em torno do eixo Y de menos 3.000 kN/centímetros. Indo aqui no botão que me permite aplicar as condições de apoio, bom, eu vou iniciar primeiro mostrando como eu faço para apagar essas condições de apoio que eu tinha colocado antes. Bom, a primeira delas é selecionar o ponto onde eu quero modificar essas condições. E aí, no caso, se eu quisesse, por exemplo, tirar todas essas restrições, eu só falar que esse ponto não tem nenhuma restrição, ele é livre tanto na vertical quanto nas duas rotações. Se eu fizer isso, então, a hora que eu aplico, então não tenho mais nenhuma restrição aplicada nesse ponto. Eu vou rapidamente aqui aplicar de volta para mostrar outra forma. Outra forma seria utilizar essa lista aqui com os apoios que existem, que ficam disponíveis aqui nessa lista, e uma vez que eu seleciono, eu consigo ver o que foi aplicado nesses apoios, e eu aplicando aqui, apertando o botão Delete, ele apaga também essas condições. O que eu pretendo fazer aqui para a gente entender como funciona os suportes, né, os apoios? Eu vou selecionar esse nó, né, novamente. Então, assim, quanto à rotação, eu vou deixar rígido, né, essa condição de rígido na rotação tanto em X quanto em Y. Mas no deslocamento vertical, eu não quero mais que esse apoio seja um apoio rígido, mas que ele seja uma mola que tenha uma certa rigidez. E como nós vimos lá, para essa força concentrada de 10 kN, então, nesse apoio aqui, ele vai ter uma reação de 10 kN para cima. Se eu colocar aqui uma constante de mola de 10, o que eu vou ter, na verdade, a unidade dessa constante de mola aqui é kilonewtons por centímetro, a unidade de força por unidade de comprimento. Então, feito isso e aplicando essa condição, vocês observem que aí já muda o símbolo que está indicado aqui, indicando que aqui eu tenho uma condição de vinculação não rígida total, mas uma mola, né? Fazendo isso, o que eu vou ter é o seguinte: como eu vou ter uma reação de 10 aqui, então significa que tendo 10 kN aqui de reação, eu vou ter um deslocamento igual a 1 centímetro aqui nessa extremidade. Então, rodando esse exemplo agora, vou aqui nas reações, aliás, nos deslocamentos, vou selecionar o carregamento concentrado, que é o que eu falei, né? E aí, avaliando os resultados, acontece aquilo que eu falei, né? O deslocamento que aqui inicialmente era zero, porque a condição de apoio era rígida, agora é igual a menos 1 centímetro, 1 centímetro para baixo. E se vocês se recordam do valor que existia aqui na extremidade, então ele agora está somado do valor 1 aqui para baixo também. Aí, continuando, vou voltar aqui no apoio, né? Vou aqui agora aplicar a seguinte condição. Aqui vai voltar a ser rígido, né, para o deslocamento vertical. Essa restrição de rotação em torno do eixo X, como nós já discutimos, é apenas para que a gente consiga resolver o sistema sem problemas. Então, eu vou voltar aqui no rígido. E aqui a rotação em torno do eixo Y, eu vou colocar então uma mola. Qual é o valor da constante aqui? Bom, essa constante ela vai ter unidade de momento por radiano. Ou seja, o valor que eu colocar aqui vai fazer com que essa mola que eu vou aplicar aqui, ela tenha uma rotação de 1 radiano. Então, como eu sei que aí vai ter um momento de 3.000 kN/centímetro, e, bom, 1 radiano é muito, então eu vou fazer
um valor 100 vezes maior, ou seja, 3,5, e vou aplicar aqui. Vocês vejam que modificou aqui o símbolo, né? Aqui voltou a ser rígido e aqui esse símbolo é o relativo a essa mola de rotação. Feito isso, agora eu processando, então eu vou ter um deslocamento aqui, que além do deslocamento que já existia devido à flexão da barra, vai estar somado à rotação que eu vou observar nesse apoio. Então, eu vou olhar aqui o deslocamento vertical para o carregamento concentrado, e aí vocês conseguem ver então que aqui o que a gente observa é que além do menos 0,42 que já existia devido à flexão na barra, nós temos um deslocamento aqui devido à rotação desse conjunto aqui, em torno desse ponto aqui onde está a mola, e no caso foi de 0,01 radianos, sendo 300 centímetros o comprimento da barra, isso dá aproximadamente 3 centímetros. Bom, como comentário final, essas molas elas podem ser utilizadas para diversas finalidades. Uma delas, por exemplo, essas molas verticais podem ser utilizadas para simular deformações em fundações ou uma viga sob apoio elástico. E essas molas de rotação podem, por exemplo, ser utilizadas para simular a rigidez de um pilar que esteja ligando aí, ou ligado nessas barras aí da grelha. Então a gente consegue simular isso utilizando essas molas. Posteriormente, eu pretendo fazer alguma coisa nesse sentido, algum vídeo indicando isso, mas a ideia geral é essa. Eu acho que com esses dois exemplos simples já dá para ter uma noção de como funciona essa questão das molas.